que é assim alegrar as crianças? O que você sente nisso? Bastante liberdade, né? Porque as crianças, elas são muito espertas, né? Assim como, né? E elas falam tudo que pensam, né? É uma escola pra gente, né? As crianças nos ensinam mais do que a gente para elas, né? É muito importante ouvir as crianças, a gente aprende mais com elas, né? Às vezes a gente está ali contando histórias e coisas e elas, eu não acredito nisso. É que elas são muito espertas, né? E elas falam tudo o que pensam, né? Daí não adianta, a gente vai inventando, aí no final a gente tem que falar a verdade. E elas expressam muito o que sentem, né? E isso pra gente ver também nos liberta, né? Então ver que as crianças reagem àquilo que acontece, né? Dentro dos espetáculos a gente percebe muito quando os públicos, né? Que tem os adultos e as crianças, como a bola de cristal, né? Que a palhaça Coco brinca, faz flutuar. Quando ela pega a bola, as crianças já se admiram, os adultos já são um pouco mais céticos, né? Mas é o elemento mágico. A bola que vem de uma cigana, que eu hipnotizo as crianças, elas ficam todas de cabeça para baixo. Ficam me olhando. Não sei se dá pra ver. Dá, sim. De Aí cabeça. ela flutua com a sopro, né? Tem que assoprar bem forte. Quase. Ela vai sair voando, né? Senão a palhaça fica sem a bola. Que legal. E vocês também têm um circo? Sim. Que a gente faz apresentações em escola também. Um cirquinho. Tem. Tem circo. Depende, né? Na rua, a lona é o céu. E às vezes em lugares fechados, em teatros ou escolas, aí a gente tem o nosso cirquinho. Tem um elemento cênico, né? Que é um circo que tem 2,5 metros por acho que uns 1,5 assim, mais ou menos. Que é um elemento, né? Mas o circo ele vem com a ideia de que nós somos o circo. E a gente tem um espetáculo que a gente lançou esse ano que se chama Todo Lugar é um Circo. Então traz essa ideia da brincadeira mesmo, né? De levar o circo para os lugares e ressignificar o lugar de onde a gente convive, né? Então a gente pode fazer com que todo lugar seja um circo, levando em consideração que o circo é a expressão da liberdade e as conexões sutis, né? Então a partir dessa ideia que vem esse espetáculo de que todo lugar é um circo, e por isso que a gente gosta tanto de atuar na rua ou em lugares alternativos também, para poder levar esse espírito de alegria para as pessoas e para que elas também passem a se sentir à vontade para também expressar isso em outros lugares e tentar aos poucos ir transformando o mundo. Como é que surgiu a vontade, as coisas assim, de vocês começar a trabalhar com isso? Vem de longe, né? Só que no começo dá um pouquinho de vergonha, né? Porque eu faz pouco tempo, né, que eu estou trabalhando com o circo. E aí eu vejo muito o palhaço Joaquim fazendo muitas coisas, né, com claves e fogo e bolinhas, assim. Eu pensava, poxa, eu não sei fazer nada disso, né? O que eu vou fazer no circo, né? Aí eu comecei, eu fiz balé por um tempo, aí eu pensei, vou inventar umas acrobacias, vou fazer umas coisas assim mais engraçadas pro corpo, vou conversar mais, e aí eu percebi que o circo é isso, assim, tem vários segmentos, né, tem o acróbata, tem vários personagens, né, o acróbata, o malabarista, o palhaço inventa várias coisas, né? E aí o palhaço, ele tem mais esse papel de conexão mesmo com o público, assim, de dar atenção para as crianças, assim, às vezes você está fazendo um número incrível e as pessoas e as crianças às vezes nem prestam atenção, né? Elas prestam atenção em quem está olhando para elas, né? Por isso que é sempre bom ter 2 palhaços, né? E o circo também é um sonho de criança, né? Então acho que da onde vem o circo, a Coco, né, a Dani, já falou também quando era criança, mesmo que agora que ela também está trabalhando com o circo, e quando era criança também já quis fugir com o circo, né? E quem nunca quis, né? Quem nunca quis fugir com o circo, né? De viver essa vida, né? O
o circo mesmo, o itinerante de Lona, ele sempre foi um marco dessa libertação, da liberdade, né? Muitas vezes as pessoas tinham esse sonho de sair de um mundo engessado que elas viviam para itinerar de uma forma que elas se sentissem livres, né? Então, o circo vem muito desse sonho de criança da busca da liberdade, da busca do movimento, né? Porque o movimento te traz culturas diferentes, te traz conhecimentos diferentes, te traz aprendizados. Então, essa ideia do movimento, da liberdade, do conhecimento, da cultura, da arte, essas trocas, né? Trocas diretas, trocas sutis, eu acho que é o que nos encanta e nos faz, desde criança, ter o desejo de fugir com o circo, né? Para continuar sendo a criança que a gente era e levar essa criança junto com a gente para a vida inteira, né? E trabalhar com isso vem da vontade de tornar o trabalho uma coisa mais social, sabe? Uma forma de ajudar o mundo também. Não só uma forma de ganhar dinheiro, né? De sustentar, porque a gente é o nosso trabalho, né? Sim. Mas aí, se a gente pensa em trabalhar com uma coisa só para ganhar dinheiro, a gente já é mais... já não tem muitos estímulos, né? Porque já perde, né? Já sai perdendo, já fica pobre. Se é uma pessoa que quer trabalhar só para ganhar dinheiro, ela vai ser sempre pobre. De espírito, né? De espírito. Não, Que é essa riqueza que o palhaço traz, né? Muitas vezes o circo que não tem as condições financeiras, mas ele tem algumas condições espirituais no sentido dessa busca da felicidade. Né? Sim, que é sempre está sempre alegre, sempre não tem tristeza, né? Tem. Não, você tem, mas não pode demonstrar tristeza, mas né? é um contraponto, é o que a gente faz com a tristeza que faz a diferença, né? Sim. Às vezes até aceitar ela como parte do processo de vida, eu acho que isso que faz, isso inclusive é uma das coisas que traz a liberdade do palhaço, que é o aceitar o seu próprio ridículo. Sim. Né? Que é essa ideia central que o palhaço tem da aceitação dos seus próprios defeitos. E então, quando a gente leva essa ideia de liberdade que o palhaço tem, então a gente está levando a pessoa a se auto-aceitar com os seus acertos, com os seus erros, com a sua glória, com os seus defeitos, né? Com o seu ridículo. Sim, então essa é a nossa função. Sim, e tu não pode estar no dia assim, ai, eu tô assim, eu tô triste, eu tô isso, tô aquilo, não sei o quê, mas você tem que estar lá com uma felicidade, tu tem que estar lá trabalhando com a felicidade, tu tem que isso, tem que tu não pode estar, né? Olha só, tô olhando assim, os olhinhos dela assim, brilhando, um brilho, uma coisa assim, ó, que Deus que me perdoa, né? A leveza, né? É um brilho, uma coisa assim que Deus tem que passar, né? Uma coisa assim que tu tem que ter aquela coisa assim de gostar de fazer, né? Tu tem que estar ali com gosto, com amor e assim. Eu fui ontem, eu acho que fui, e as crianças lá, não, isso não, eu quero isso, quero aquilo, quero. As crianças assim, tem uma. Elas mandam na gente, né? É mais difícil agora, elas dão cada ideia também. Agora bota na cabeça, né? Bota 5 na cabeça. Agora anda na corda. Anda na corda. Daí a gente olha onde é que tem corda. Beleza, a gente tenta aceitar, porque a ideia, uma premissa do palhaço é o jogo, né? É a brincadeira. Então é aceitar o desafio, né? O desafio que tanto o desafio que a vida nos coloca, quanto que as pessoas nos colocam, né? E a criança, ela tem muito essa essência da brincadeira e do jogo, que desafia, né? E o palhaço está ali para aceitar os desafios, né? Então a gente tenta aceitar todos, mas tem uns que é mais difícil, né? Quando não dá, aí a gente fala. Tem que usar a criatividade, né? Pega um barbante imaginário, pega 2 crianças, cada uma segura de um lado, e elas acreditam. Né? Elas acreditam naquilo, né? Então, É isso que tá fazendo a brincadeira. Exatamente, é a imaginação. É a imaginação, né? Tornando o desejo e o sonho realidade. Essa é a brincadeira. E vocês também trabalham em Santa Catarina? Também. Ficam aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Aqui a gente tem sede devido à família, que tem aqui na cidade de Novo Hamburgo, né? Meus pais são de lá, a minha mãe ela também
costureira, a gente estava falando com alguns outros palhaços que estavam na feira, acho que na terça-feira, não, na quarta-feira, que ambos, a mãe dos dois era costureira também, então acho que funciona muito bem essa dobradinha. Então a minha mãe é costureira da companhia também, né? Então ela ajuda a compor, a criar os figurinos, né? E então a gente tem essa sede devido a isso, né? A residência da família também. E a gente faz parte de um espaço lá em Itajaí, no norte de Santa Catarina, que é a Casa Torta, também um espaço cultural que abraça tanto a música quanto o circo. Então a gente tem esses movimentos, porque enquanto a gente também está lá, né, fazendo alguns eventos, algumas produções, a gente, em alguns momentos do ano, a gente também vem para cá e fica, por enquanto a gente está nesse movimento, nessas duas sedes, entre Novo Hamburgo e Itajaí. Santa Catarina do Rei é muito no verão, né? Porque lá tem a praia, né? Aí lá é bastante verão, né? Dá bastante coisas. É no inverno, né? Sim, é bastante turistas, bastante coisas, né? Na região ali tem bastante coisa. É, bastante turistas, um monte de coisa. Não, mas é bem legal. E assim, o circo é bom porque até os adultos ficam assim, ó, lá assim, né? Pensando o que vai sair agora, o que vai. Né? O que eles vão inventar? Isso eu quero ver. É bem show de bola, né? Você também anda na bicicleta, né? Ah, o monociclo, né? Não, eu penso muito que o circo, o palhaço, muitas coisas, assim como a criança quer fugir com o circo, e é um sonho de criança, são muitos sonhos que vão se realizando, né? E andar de monociclo era um dos sonhos que eu tinha, né, também. Porque eu vi lá em Porto Alegre, tem um amigo nosso que é o Grilo, ele faz uns pães também, né, recheados e tal, para vender, mas uma vez eu estava andando no centro, lá de Porto Alegre, na Rua da Praia, ali perto da esquina Democrática, e daqui a pouco eu vi ele cruzando numa velocidade com um monociclo, assim, e eu achei incrível, né, como é legal enxergar essas coisas acontecendo no meio da cidade, né, então eu vi aquilo, e em outros momentos também imaginava, via em filmes e tal, mas ali essa cena me marcou também, né, de ver esse amigo andando no centro de Porto Alegre, e eu achei muito legal. E aquilo acaba mudando o nosso dia também, porque a gente trabalha com arte de rua, né, eu também esse ano faz 10 anos que eu trabalho com arte de rua, eu estava vendo, comecei em 2012, né, aqui no Novo Hamburgo de Porto Alegre, então eu acredito muito na arte de rua como uma forma de transformação, né? Porque as pessoas às vezes estão na sua rotina do dia a dia e encontram algo inusitado. E como é bom vir pessoas de outros estados, de outros países, trazer um pouco da sua cultura. Assim como a gente busca a cultura através do movimento, da itinerância, no momento que outras pessoas também estão se envolvendo, essas pessoas trazem às vezes a cultura para quem está nas cidades e não tem a possibilidade de se movimentar. Então eu admiro muito a arte de rua por causa desse acesso. Às vezes tentar descentralizar é um desejo grande que a gente tem, às vezes a gente consegue, né? Levar para os bairros, levar para as escolas e tal. Então ver isso na rua é muito legal. Às vezes instrumentos de outros países, músicos de outros países, musicistas, malabaristas que trazem outros objetos, porque o circo também vai sempre se reinventando. Então daqui a pouco tem elementos muito diferentes que a gente nunca tinha visto, né? Como aqueles panos, acho que árabes, que eles giram, jogam para cima, passam por baixo. E é uma coisa muito espontânea porque às vezes os artistas vão criando novas formas de manipular os objetos e a gente, nossa, eu nunca tinha visto. E ver na rua, né? É por isso que é muito importante, né? É muito importante para os artistas estarem na rua. Porque a rua é o palco mais democrático, né? E aí passa todo mundo e todo mundo pode ver, né, aquele espetáculo. Às vezes o espetáculo que está no teatro, que está em grandes lugares, assim, e está na rua também, para todo mundo poder ver, né? Tá fechado o espetáculo é só para quem paga que vê, né? E na rua é um espaço livre, né? Que todo mundo vê. As pessoas passam ali, todo mundo tá vendo, olha aquilo, ali marca, né? Tá ali, marca e aí a gente olha assim, olha aquilo, né? E aí vê e a gente diz, olha, eu vim em tal lugar aquilo, passa e fica marcado, né?
assim que assim, os órgãos públicos, né, governos, inclusive, deveriam dar mais atenção, né, para isso, né, para as pessoas, né, dar mais ajuda, né, que falta, né. Pois é, e até existem alguns lugares que inclusive é proibido, né, se manifestar artisticamente, né. Até aconteceu em Porto Alegre, um artista do metrô assim, foi tirado, assim, foi bem violento. E aí começou a surgir essa pauta, assim, né, porque no trem eles deviam até deixar, assim, e pagar até os artistas, né, pra ir lá, porque às vezes as pessoas que estão indo pro trabalho passam muito tempo no metrô, né, vão de um lugar bem longe pro trabalho, e às vezes é só no metrô que elas veem arte. Só aqueles caras que estão lá rimando, ou fazendo palhaçada, ou até tocando instrumento, às vezes esse é o único contato que elas vão ter, assim, durante a semana com a arte. E às vezes até na vida, né? Sim, porque tem pessoas que saem de manhã, levantam 5h30, né? 6 horas para ir para o trabalho, e chegam em casa, né? Aí vão numa sala, na frente do computador, lá, tudo. Por isso que eu digo, né? Por isso que eu disse assim, que muitas pessoas, com essa pandemia, né? Acham que é a pandemia que muitas coisas que veio a tristeza, que veio um monte de coisa, mas não é. Foi por causa do dia a dia da vida, né? Não foi por causa da pandemia. A pandemia veio para mostrar as coisas da vida, né? Que se deu conta, mas não é a pandemia. O Brasil está assim por causa da pandemia. Não é, veio uma sequência de tudo, né? As pessoas estão assim, esse estresse é por causa da pandemia, mas é por causa de estresse variando. Que vai acontecer. A pandemia potencializou, né? Aumentou muito, né? E por isso agora se faz necessário esse retorno da arte e, inclusive, deveria a política pública, né? Através da arte. É uma coisa que faz muita falta, porque às vezes as pautas das políticas públicas acabam se tornando muito duras, né? E as pessoas esquecem dessa subjetividade que a arte traz, que não é subjetiva. Porque a arte, ela ajuda na saúde pública, ajuda na saúde mental, ajuda na saúde física, o sorriso, né, a felicidade das pessoas, ela traz um benefício para o corpo que vai além do que é concreto. Ela é um benefício subjetivo. Tanto que tem os palhaços, os doutores da alegria, os amigos da alegria, e isso ajuda de uma forma real na recuperação de pessoas que têm alguma doença física, inclusive, não só doenças da cabeça, né, psicológicas, mas a arte ela traz muitos benefícios para a saúde, para a educação, para a cultura, inclusive para a segurança pública. Então, se as políticas públicas tivessem esse raciocínio e pudessem trazer a arte de uma forma mais integrada com os bens culturais e com os bens sociais e da sociedade como um todo, as pessoas teriam mais empatia umas com as outras, as pessoas se conectariam de uma forma mais sensível, de uma forma mais direta com as outras pessoas e talvez ficassem um pouco menos em si mesmadas, né? Porque a arte, eu acredito muito, né, dentro dessa trajetória, que ela é uma ferramenta muito importante de conexão entre as pessoas, né? Porque depois que começaram a levar umas brincadeiras, umas coisas nos hospitais, para as crianças e até para as pessoas, as pessoas, os médicos até disseram que as pessoas começaram a reagir melhor, né? Que foi levado, né? Os palhaços, até os médicos começaram a brincar, a ler livros, tudo, né? Nos hospitais, até começar, as crianças reagiram mais, as pessoas reagiram mais. Então, por que não botam os palhaços lá dentro nos hospitais, né? Umas brincadeiras, né? As pessoas começam a reagir mais. Se a gente está bem com a cabeça da gente, a gente não fica tanto doente. E é uma coisa que ela realmente é química, né? É química do nosso corpo. Quando a gente está feliz, quando a gente sorri, o nosso corpo produz substâncias químicas que causam o bem-estar, né? A serotonina, a endorfina, várias substâncias que ajudam na recuperação.
Então, às vezes, ao invés de sintetizar essas substâncias num remédio e encher uma pessoa de pílulas, né, ou de remédios, talvez se encontrasse, se pudesse utilizar essa ferramenta que é tão acessível e tão forte, que é a alegria. Né? Essas substâncias que são produzidas sinteticamente e dadas como um comprimido, elas poderiam ser produzidas naturalmente dentro do corpo das pessoas, porque ela está lá, né? Por isso que eu digo assim, que os governantes, né, deveriam ajudar mais a cultura, né, as pessoas, né, e deixar assim, né, dar mais benefícios, né, para os autônomos, né, e porque eles merecem, né? A população merece. Não é só, né? A população merece, né? Porque tem pessoas assim que querem, né? Como abrir um circo, e para abrir um circo, e não é só abrir, para ter o seu circo, deixar, manter, né? Precisa muitos, não é? Treino. E um monte de coisa, não é bem assim, né? Por isso que a gente acredita que todo lugar pode ser um circo. Sim, é a nossa ideia. Então, nosso tempo está acabando, vamos fazer umas... Até minha vez. Faz a trilha sonora, né? Pom, 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 grande final. Então, rufem os tambores. Que bom! Então, vocês ficam até domingo aqui no chinelo, né? Domingo na Feira do Livro. Na Feira do Livro. Que estava acontecendo, que eu acho que quando o programa passar, a gente já vai ter acabado a feira, mas ano que vem tem de novo. Mas a gente está aqui essa semana até domingo na Feira do Livro. Até domingo, né? Praça Rui Barbosa. Na Praça Rui Barbosa, né? Um prazer em conhecer vocês. A gente vai deixar o contato de vocês no fim da entrevista, tá? Quem quer contratar vocês, deixar vocês. Instagram, o WhatsApp, tudo, né? @ circo. Eu só queria avisar que se alguém quiser autógrafo da gente lá no Feira do Livro, a gente vai estar lá, porque eu tentei dar autógrafo junto com os escritores, só que me disseram que tinha que ter escrito um livro. Pois é, daí eu vou ter que primeiro escrever o livro para depois entrar, mas quem quiser autógrafo, assim, só por... Antecipado, né? O livro que ela vai lançar no futuro, no ano que vem. Quem sabe no ano que vem. Mas é tá para lançar um livro? Tô. Tá com desejo, né? Com vontade. Um livro sobre a minha vida, sobre todas as histórias do circo, da itinerância. Ai, que legal. Não, brincadeira. Não, mas todo mundo tem. E pode. A vida da gente é um livro. Né? Quem diz que não? Vai ser uma aventura. Vai ser um certeza. Com certeza já viu umas coisas assim que ele disse, né? Que já tentou fugir com o circo. Depois tive que montar o circo pra fazer as outras pessoas fugirem. Porque nenhum circo me aceitou. Acredita numa coisa dessa? Eu quero saber essa história, hein? Essa palhacinha aí tem coisa pra contar. Mas a gente está fazendo uma pesquisa do folclore agora. Mesmo para poder escrever algumas coisas, para tentar aproximar um pouco as pessoas do folclore novamente, né, das figuras folclóricas e do que elas representam dentro do urbano, né? Como o Saci Pererê, que representa também a liberdade, o Curupira, a gente andou ouvindo umas histórias com o pessoal da feira, conta bastante história aqui da região também. Esses ali tem segredo aí, hein? Não é só ler as pessoas, tem segredo aí atrás. Tem? Então, a gente tem
alguma coisa que vocês querem falar? Obrigado pelo convite, vim aqui para conversar um pouco contigo, com o pessoal todos. A gente é do Circo Nós, né? Encontrei a gente no @circo.nós. Se quiserem perguntar alguma coisa por lá também, podem mandar, a gente responde, até sobre o circo, sobre a produção de materiais, sobre o que a gente pesquisa também, que a gente gosta de ler bastante livros que contam a história, né? E como é importante a gente estudar a história, né? E entender de onde vem as coisas, né? E assim a gente consegue agir de uma forma mais que se sinta melhor, né? Porque as coisas não nasceram agora também, né? O circo também é uma arte milenar e traz muitos aprendizados, né? E inclui pessoas e seres com todas as suas ideias e subjetividades. Então pesquisem sobre o circo, façam atividades físicas, o circo traz isso também, traz alegria, comam frutas, comam saladas. E sigam a gente no Instagram também. Então tá, queria agradecer, né? A palhaça Dani, que é a Palhaça palhaça Coco e o palhaço Juarez Juarez Joaquim. Muito obrigada, pessoal. E até mais. Beijo. E um feliz Dia das Crianças, né? Semana que vem, né? Feliz Dia das Crianças. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente.